Salve, salve, sonhos da internet! Tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabs e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o mangá Berserk. In this world, is the destiny of mankind controlled by some transcendental entity or law? Is it like the hand of God hovering above? At least it is true that man has no control, even over his own will. Lançado no dia 25 de agosto de 1989 na revista Month Animal House, Berserk nos mostrará um mundo medieval tomado pela violência e pela desgraça. Monstros horrendos habitam entre os humanos, vestindo a nossa pele, mas continuando a cometer seus atos terríveis. E nessa terra sombria, a história de um viajante solitário começa a se espalhar, desde os mais singelos camponeses até os altos nobres do continente. Os mercenários, chamado Guts e conhecido pela alcunha de um espadachim negro, está em busca de sua vingança contra um antigo inimigo que nem mesmo os mais poderosos ousam chegar perto, e portando a gigantesca espada em suas costas e marcado por um estigma em seu pescoço que atrai seres demoníacos, ele espalha caos e destruição onde quer que passe, e nada aparente parece abalar a sua tenebrosa determinação. Assim, eu vou logo já dizer que Berserk é uma das minhas histórias favoritas, é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, assim, super influente, assim, tanto na cultura japonesa como até na própria fantasia sombria ocidental, assim, quem gosta da franquia Dark Souls, os jogos Souls-like, aí criado pela From Software, no diretor Hidetaka Miyazaki, vai gostar muito aqui de Berserk, porque basicamente muitas coisas de Dark Souls, dos jogos, da franquia Dark Souls e todos os outros jogos do Hidetaka Miyazaki. O Elden Ring, no jogo mais recente, tem uma homenagem lindíssima ao Kentaro Miura, né, o falecido autor de Berserk, que eu vou falar um pouco mais também sobre ele aqui nesse vídeo. Mas primeiramente, como é que esse vídeo aqui vai funcionar? Bom, eu vou falar alguns spoilers sobre o primeiro arco de Berserk, que no caso é o Espadachim Negro, que são os seus 8 primeiros capítulos. Mas você pode estar se perguntando, poxa, eu quero ler Berserk, por que você vai dizer spoilers aí? Porque basicamente esse arco do Espadachim Negro ele serve como um prólogo para a real história, que no caso vai ser a história do Guts, que vai ser contada no arco seguinte, que é a Era de Ouro. Então o Espadachim Negro ele serve como um prólogo para essa história. Então aqui eu vou falar algumas coisas assim por cima, por assim dizer, porque se eu fosse resumir esse vídeo aqui teria meia hora. Então assim, vou falar algumas coisas bem por cima, principalmente sobre o final do arco do Espadachim Negro. E assim, vamos logo falar do mangá, que já começa de uma forma muito assim interessante, por assim dizer, porque literalmente a primeira cena do mangá de Berserk é o Guts fazendo lá o tchaca-tchaca na puchaca, né? Ele estava lá aumentando a estatística de pessoas do mundo, só que ele descobre que a mulher com que ele estava tendo lá os seus atos libidinosos, na verdade é um monstro que se finge ser uma bela mulher para conseguir, assim, pegar as pessoas, né? Pegar os viajantes, no caso. Mas o Guts se prova ser mais brabo ainda do que esse monstro e consegue matar ele de uma maneira misteriosa que só vamos descobrir mais para frente do capítulo. E assim, esse primeiro capítulo já é muito bom, já vai mostrar como toda a questão, assim, de Berserk, né? Você não vai nos apresentar esse protagonista. E as primeiras impressões que nós temos do Guts, assim, ao longo do capítulo, é que ele é um cara muito escroto, o protagonista de Berserk, né? Ele é um cara extremamente escroto, assim, um cara que não liga pela aparente destruição por onde ele passa, porque, como eu falei agora na sinopse, ele é um cara que caça monstros em busca da sua vingança, e toda vez que ele vai caçar esses monstros, ele acaba, assim, despertando a fúria dos monstros, e isso acaba afetando toda a população ao redor. E quando eu digo afetando toda a população, é que ocorrem grandes massacres, né? Nesse caso, logo no primeiro capítulo, tem um grande massacre lá na cidade, onde ele desperta a ira de um monstro. Mas assim, ao longo do arco da Era de Ouro, através de um outro personagemzinho, que é um elfo chamado Puck, que ele consegue sentir as emoções das pessoas, você vai percebendo que Guts não é só aquela simples casca que ele aparenta ser. Ele é um cara que ele tem seus traumas, ele tem coisas muito pesadas, tem uns fantasmas assim que ficam assim, fantasmas mentais, até assim, não sabe muito bem se é uma representação da cabeça dele ou se realmente são fantasmas, seres sobrenaturais daquele mundo mesmo, mas tem tipo algumas cenas ali que acontecem. Por exemplo, tem um bichinho lá todo estranho que fica aparecendo pra ele, ele fica muito abalado quando aquilo ali aparece. Mas a coisa que realmente importa no arco do Espadachim Negro é que você vai vendo o Guts sendo um cara escroto, um cara que não liga pra ninguém, um cara que aparentemente ele só liga pra ele mesmo, só que em vários momentos, principalmente nos momentos críticos, ele resolve meio que ajudar as pessoas, só que isso acaba sendo totalmente desastroso para essas pessoas. E tudo isso culmina no final do arco do Espadachim Negro, que depois de uma grande coisa que acontece ali, né? Depois que a primeira vez que ele encontra aquele que ele quer se vingar, só que ele não consegue fazer nada, ele fica todo ferrado, ele luta contra um monstro, e assim, vou dizer uma coisa pra você. Pense num protagonista que sofre esse Guts, hein? Porque ali, só nesse primeiro arco aqui, ele já sofre pra caramba, e na Era de Ouro, quando a gente vai ver, meu Deus do céu, tadinho, cara. Assim, eu até digo, até hoje, eu nunca encontrei um protagonista, um personagem assim, pode ser questionável, mas assim, protagonista de mangá,
que sofreu mais do que o Guts, eu acho que é muito difícil a gente encontrar por aí, né? Mas enfim, lá no final do arco do Espadachim Negro, ele, novamente acontece uma desgraça lá, ele acaba salvando a menina, só que essa menina acaba amaldiçoando ele, porque se não fosse por ele, né, foi ele que despertou toda a ilha do monstro ali da região, e se não fosse por ele, ela ainda teria sua casa, ainda teria ali a sua vida normal, por assim dizer, né? Quem sabe, quem conhece a lei daquele arco ali, eu não vou entrar muito nos meandros aqui. Aí o Guts, tipo, fala assim, foda-se, você me amaldiçoa aí, meu irmão, o que é uma ferpa quando eu já tenho uma tora enfiada aí no meio do toba aqui? Porque assim, de maldição o Guts tá cheio, né? Só que quando ele vai embora, quando o Puck, né, o elfozinho, vai falar com ele, ele percebe que o Guts está chorando. E cara, isso de arrepiar, não vou até pegar aqui o mangazinho aqui, porque vocês precisam ver isso aqui, velho. Eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Essa cena aqui, ó. Cara, isso aqui é de uma coisa que... Vocês estão vendo aqui. Isso aqui é de uma coisa, essa cena aqui, você vê o Guts assim chorando, né, à sua maneira, e você percebe que esse cara, ele tem sim uma humanidade, ele é um cara muito machucado por dentro, e logo depois o arco do Espadachim Negro se encerra e entramos na Era de Ouro, que é quando nós vamos descobrir tudo que levou o Guts a se tornar o Espadachim Negro e pegar literalmente desde o nascimento dele até o atual momento, né, no final do arco do Espadachim Negro, onde ele já é um Espadachim Negro, né, conhecido aí em todo o continente. Aí depois do arco da Era de Ouro, né, que é um flashback de 100 capítulos, aí nós vamos acompanhar a sua jornada como ele buscando a sua vingança. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a Era de Ouro é um dos melhores arcos, assim, ever já criados na história de mangás, assim. É impressionante o quanto o Kentaro Miura, né, o autor que escreve e roteiriza a história, conseguiu fazer com que os capítulos fossem ao mesmo tempo densos, mas assim, eles não são tão grandes assim, eles não são maçantes, sabe? São muitos capítulos muito bons, é uma sequência de capítulos incríveis, com uma história incrível que é a de Berserk, que nós vamos acompanhar aí toda a história do Guts, todas as relações que ele teve com a vida dele e por que ele quer a sua vingança. E assim, falando também de uma coisa que não pode ser deixada de lado aqui, vamos falar um pouco sobre a arte de Berserk, né? Porque assim, eu julgo dizer que é uma das, assim, é incrível a arte de Berserk. Desde os primeiros capítulos já é incrível, agora recentemente também ficou muito boa, ficou muito, muito boa mesmo, e assim, continua muito boa no caso, né? E assim, a gente vê sempre disso aí, não só na parte dos detalhes, assim, que assim, vou dizer uma coisa pra você, Berserk tem muitos detalhes e isso aqui também faz com que uma adaptação em anime seja muito difícil de ser feita de Berserk. Você tem que ter muito tempo, você tem que ter uma staff muito boa, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter um estúdio de renome por trás. E assim, a gente vê que essas últimas adaptações que tiveram aí, fora lá os 3 filmezinhos que adaptaram o Arco da Era de Ouro, que ficaram decentes, mas pô, pelo amor de Deus, essa última adaptação aí que teve em 2016, 2017, aí ficou horrorosa, sabe, aquela animação 3D horrorosa. Mas assim, é aquela questão que eu falei esses 3 fatores aí, mas é que com a degradação da indústria de anime no Japão é bem difícil que a gente veja realmente uma boa adaptação de Berserk, pelo menos aí na próxima década, né? Porque tem muita gente dizendo que assim, a indústria de anime está prestes a colapsar com todas as condições aí que ela está se colocando nela mesma. Mas voltando a falar de Berserk aqui, uma coisa interessante que nós temos que falar aqui é sobre a sua temática, né? Assim, eu tenho que falar aqui com vocês que eu já conversei com algumas outras pessoas também que já leram, e a gente chegou em um consenso de que o principal tema abordado em Berserk é o destino. Porque literalmente o Guts, no caso, ele luta contra o destino, ele luta contra a morte desde o seu nascimento. E tem várias situações, inclusive no final da Era de Ouro, lá tem o grande clímax da Era de Ouro, de que assim, aquela situação que ele se encontra ali é impossível, assim, é contra toda... Eu acho que tem até algumas falas dos personagens que dizem assim, cara, era pra você ter morrido, não era pra ninguém sobreviver aquilo ali. Sabe? Aquilo ali, aquela situação não foi feita para ninguém sobreviver. E existem vários momentos em que ele sobrevive, que ele se recusa a morrer, principalmente quando ele estava na parte da infância dele, né? E assim, Berserk se trata justamente sobre destino, a gente poderia incluir sofrimento também, né? Mas assim, porque, meu Deus do céu, cara, é até dá uma pena do Guts, porque até recentemente, nos capítulos mais recentes, o cara tá sofrendo ainda, cara, ele não tem paz, coitado do Guts, cara, meu Deus, que personagem ferrado que ele é. E até falando dos capítulos atuais, a gente tem que ver aí do que vai virar Berserk, né, porque assim, a gente já vê que o Kentaro Miura faleceu, foi bem do nada, eu tava até animado, assim, né, antes dele morrer, eu tava até animado porque tava tendo uma periodicidade de capítulos, você tava postando de 3 em 3 meses. Eu tava falando assim, caramba, tá voltando a postar com uma certa frequência, porque a gente postava 2 por ano, era isso aí, tá ligado? Tinha ano que nem postava, inclusive, eu acho. Então, assim, quando eu tava voltando, tipo, inclusive lançou um capítulo, já falei assim, caramba, que legal, no outro mês tava dizendo assim, Kentaro Miura morreu. Eu, caraca, velho, foi do nada, me surpreendeu
todo mundo. A gente sabe que assim o estúdio dele, os assistentes dele tomaram a obra junto com o Koji Mori, eles estão continuando aí a fazer a obra, né? Só que a gente tem que ver aí como é que vai ser o futuro de Berserk, porque o próprio Kentaro Miura já disse que queria dar um final feliz pro Guts, mas assim, a gente até se pergunta, poxa, o que é um final feliz, né? Porque assim, o cara sofreu tanto que às vezes até o próprio autor, ele já perdeu a noção do que é o final feliz. Mas assim, no âmbito geral, eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui mais pra tentar fazer você ler aí Berserk, assim, falar que eu gosto muito de Berserk, assim, né? O canal do Cabs aí foi criado aí mais como eu voltei aí com essa coisa que eu queria falar desde o início, que é todas as minhas nerdices, as coisas que eu gosto. Pretendo falar de coisas além de animes e mangás, mas assim, num futuro bem próximo, inclusive, essa semana eu já devo estar falando de coisas novas aí que eu gosto muito de falar sobre. Mas assim, eu falando hoje sobre Berserk, eu digo que ele é uma das 3 melhores histórias em mangás e animes que eu já vi na minha vida. Tá lá no top 3 lá. One Piece, Cowboy Bebop e Berserk, nem mangá. Eu acho que Berserk até mesmo passa de One Piece, assim, One Piece pra mim é muito especial. Mas quando eu li Berserk, cara, assim, é um impacto que você tem quando você lê essa obra, que você percebe que diz assim, caramba, Kentaro Miura, ele era assim um gênio que aparece a cada, sei lá, 50, 100 anos, sabe? Assim, um grandíssimo contador de histórias e que infelizmente se foi aí antes de concluir a sua maior obra, né? E vamos aí ver qual é o futuro que aguarda Berserk aí, né? Porque assim, essa obra grandiosa tem que ter também um final digno aí, tanto do autor já falecido, quanto da própria obra em si, que ela foi uma obra tão importante para a fantasia, a Dark Fantasy mundial, né, que tem muitos autores que se inspiram em Berserk, né, aí o Dark Souls, né, se inspira pra caramba, e nós esperamos aí que ele tenha um final digno de toda a obra. Não um final, assim, aquele negócio, né, não o final que nós queremos, mas o final que a obra precisa. Berserk. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeos novos aí toda semana. Lembrando que se você quiser saber de notícias de animes e mangás, me segue lá no Twitter, @cabsoutro_mundo. Estarei postando lá notícias tanto de animes, de mangás. Também pretendo postar notícias de jogos, promoções lá na Steam, na Epic, na nuvem. Pretendo ir postando por lá coisas que assim, são mais imediatas, assim, que eu não preciso realmente fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas então, galera, muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Falou, falou e até o próximo vídeo. Fui!